Esse, sem dúvidas, é um filme chinês épico de ficção científica. Essa é a melhor definição que encontrei para essa obra. Podemos dizer, sem maiores problemas, que esse é um daqueles filmes que, em pouquíssimo tempo, facilmente receberá o status de cult. A pergunta que fica em aberto, porém, antes de se aprofundar um pouco mais nessa narrativa, seria a seguinte: todas as pessoas estão vivendo a vida, preocupadas com o futuro e também pensando em novas formas de ganhar dinheiro. É cada um por si e ninguém por todos. Mas e se acontecesse algo fatalmente perigoso para unir toda a humanidade? Nos filmes já vimos o nosso planeta passar por sérios problemas diversas vezes. Já vimos algum alien, ou pelo menos muitos aliens, querendo dominar o nosso planeta Terra, o nosso querido planeta Terra. Também já vimos alguns filmes, histórias em que o próprio planeta decide então reiniciar tudo e usar a força da mãe natureza para cumprir esse objetivo. É claro, também temos acompanhado filmes que desde sempre, onde a própria humanidade, de forma coletiva ou individual, busca a destruição desenfreada e não muito bem pensada e algumas vezes inclusive precipitada. Enfim, buscam a destruição total, ou melhor dizendo, a autodestruição. Como já sabemos por aqui, danificar, ameaçar ou elaborar um plano maléfico para executar o planeta Terra é um tema que funciona muito bem nos filmes. Para o primeiro cenário, temos a aparição de um super-herói para resolver o problema, ou também a aparição de um grupo de super-heróis, por que não? E para o segundo cenário, temos o surgimento de uma solução mais fantasiosa ainda, para que o caos, aparentemente causado pelo próprio planeta, uma profecia ou mudanças climáticas, tenha então um fim. No terceiro cenário, a solução, como o início do problema, parte da própria humanidade mesmo, requerendo assim alguma manobra heróica e às vezes também mais realista. Mas e se para salvar o planeta Terra de uma iminente destruição fosse necessário movimentar o mesmo planeta para fora do sistema solar? Isso realmente seria possível? A solução é extremamente radical. Os riscos e problemas decorrentes de tal manobra evasiva seriam brutais. Existem muitas variáveis para calcular, simulações para fazer e também imprevistos que podem atrapalhar sim os nossos planos de sobrevivência. Inclusive, essa é a história do filme Terra à Deriva, e que até agora nunca vi nenhum outro filme de ficção científica que tivesse ousado contar ou elaborar uma história tão grandiosa e ousada assim. O sucesso desse sci-fi aconteceu na época em que toda aquela mania de Vingadores, Game of Thrones estavam em seus respectivos auges, e mesmo assim surgiu como o terceiro filme de maior bilheteria de 2019 e que silenciosamente na época foi lançado na Netflix. Esse, sem dúvidas, é um filme chinês épico de ficção científica. Essa é a melhor definição que encontrei para essa obra. Podemos dizer, sem maiores problemas, que esse é um daqueles filmes que, em pouquíssimo tempo, facilmente receberá o status de cult. A pergunta que fica em aberto, porém, antes de se aprofundar um pouco mais nessa narrativa, seria a seguinte: seria Terra à Deriva capaz de marcar uma nova era nos filmes de ficção científica? Dentro da trama desse filme, a humanidade se viu obrigada a ser mais inteligente, pacífica e eficaz ao se unir para garantir a própria sobrevivência da raça humana. É o famoso tudo ou nada, agora vai o racha e os 45 do segundo tempo que acontece na história desse filme. Isso é, estamos falando de uma humanidade aparentemente cansada de praticar a autodestruição e pronta agora para praticar a autopreservação. No enredo em questão, governos do mundo inteiro, e aparentemente sem nenhuma exceção, unem forças e recursos para buscar o que viria a ser a última chance de perpetuar a vida na raça humana sem precisar sair do planeta. Nesse sentido, a história do filme nos leva a entender que
que o maior investimento de capital intelectual nesse filme partiu da China, mas isso não significa que outros países também não tivessem investido pesado, pois no filme também nós vemos que esses mesmos outros países colocaram recursos para colaborar nesse grandioso, ousado projeto. Veja bem, para sobreviver, já vimos filmes em que a humanidade precisa pesquisar, localizar e também descobrir outro planeta para se mudar e continuar vivendo. Agora, transportar o planeta Terra para uma localidade totalmente fora de nossa zona de conforto aqui no sistema solar, bem, essa é a primeira vez que eu vejo esse tipo de história em um filme. E na boa, só de imaginar isso causa um tipo de uma sensação estranha, mas estranha não no sentido ruim, perverso e perturbador da palavra, não. Causa uma sensação estranha, tipo, tanto que ao ver essa possibilidade retratada no filme, 3 definições, para explicar melhor, 3 definições surgiram na minha cabeça. Como isso é poético, audacioso e muito louco. Antes de continuar, apenas uma observação. No decorrer do filme, a gente até acaba se acostumando com essa ideia de movimentar a Terra de um lado para o outro. Mas o difícil mesmo, a parte mais complicada mesmo, é acreditar que, enfim, a humanidade deixou suas diferenças de lado e se uniu. Essa é a parte mais terrível de acreditar. Algo que a gente pensa que nunca vai passar da ficção mesmo. Infelizmente. Mas pelo menos no filme isso aconteceu. E é o que potencializa o valor intrínseco dessa história. Nesse filme, as fronteiras geográficas, políticas, culturais que antes dividiam as nações se tornaram praticamente irrelevantes. Mas vamos lá, a treta toda que afugenta a humanidade do planeta de nosso sistema solar seria a seguinte: o Sol estava inchando. Ou seja, a sua transformação em uma gigante vermelha seria iminente nesse filme, no enredo desse filme, e a humanidade deve escapar dessa monstruosa transformação, ou será totalmente, 100%, indiscutivelmente eliminada para sempre. A única alternativa que resta para a raça humana nesse filme é fugir do Sol, por mais absurdo que isso pareça. Isso porque o estágio de uma gigante vermelha ocorre após o estágio de uma sequência principal na vida de uma estrela. Quando uma estrela fica sem o seu combustível nuclear, se assim podemos dizer, ela cresce centenas e centenas de vezes do seu tamanho original, esfria e faz com que ela pareça então e ganhe essa aparência de uma estrela vermelha. A solução concebida pelo governo mundial, então, multilingüe da Terra, e inaugurado exclusivamente para cumprir esse objetivo de preservar a sobrevivência humana, seria então instalar 10 mil motores de propulsão em pontos estratégicos para empurrar o nosso planeta e assim iniciar uma viagem nunca antes vista pelo cosmos. No filme temos a informação de que a Terra só vai deixar o sistema solar usando a gravidade de Júpiter, ok? O que pode ser muito perigoso, pois existe a possibilidade de colidir direto com Júpiter, mas até então parece ser o único jeito e a forma mais viável de realizar essa viagem. Em outra parte do filme vemos que os propulsores não falhavam há pelo menos 30 anos, o que nos leva a entender que essa viagem de ida e aparentemente sem volta já durava por cerca de 3 décadas. 3 longínquas décadas viajando pelo cosmos. Loucura, né? Agora, durante esse longo e perturbador período de transição, boa parte da humanidade que conseguiu sobreviver está localizada em cidades subterrâneas. Isso se deve pelo seguinte motivo: mover a Terra com foguetes interrompeu naturalmente a sua rotação planetária, o que transformou a sua superfície em um grande deserto congelado. Todo o globo terrestre estava praticamente com a superfície, impossibilitando assim que a vida humana tivesse alguma chance. A grandiosidade dessa história pode ser vista no fato de que a Terra, internamente falando,
está colapsando e com toda a superfície congelada. Enfim, a grandiosidade dessa história também é transmitida ao mostrar que, mesmo no pior cenário possível que está sendo presenciado aqui nesse enredo, uma família busca se manter junta, contrariando a realidade congelante e cruel ao redor. A resiliência é um tema para falar nesse filme. A inovação tecnológica é uma das bases dessa história. E o sacrifício pessoal e até relações familiares ressoam em alguns minutos dessa trama. Mas a mensagem final mesmo talvez seja que a única fronteira e que talvez nós temos que alcançar é aquela que empurra a humanidade para longe de sua própria extinção. Terra à Deriva é um pequeno passo para a ficção científica, mas para os amantes de ficção científica foi um grande passo que nunca será esquecido. Valeu!